Olá, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a gente vai conversar hoje sobre emagrecimento saudável e como você fazer para manter os resultados, ok? O site é o icaro.med.br, lá você vai encontrar a base para todo esse assunto, principalmente no link icaro.med.br/live emagrecimento, LIVE emagrecimento. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para vocês poderem aprofundar esse assunto depois, que com certeza é um assunto que interessa muitas pessoas, tá bom? Coloquei o link aí, icaro.med.br/live emagrecimento. Boa noite para todos, ou bom dia, boa tarde para quem for assistir esse vídeo depois. Se você quiser acompanhar minhas ideias, textos e postagens em tempo real, eu sugiro você me seguir nas redes sociais, tá? Dr. Ícaro Alves no Instagram, no YouTube, tá? Aqui no Face, ok? E não se esqueça do meu aplicativo gratuito, que é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, que ajuda todo mundo a lembrar de tomar água, de comer, de respirar nos momentos certos. É um aplicativo gratuito, tá? Que eu criei justamente para ajudar todos vocês que querem viver melhor, ok? Então assim, vamos lá. Se você quiser ler meu livro, ele é um dos mais vendidos da área, né? E ajuda a otimizar o estilo de vida. Meu livro é 11 Hábitos em 11 Semanas, pela Companhia Editora Nacional, e já está disponível novamente nas principais livrarias do país. Ele ficou um tempo esgotado, agora voltou, tá bom? E tem vários e-books gratuitos sobre saúde e sobre emagrecimento lá no icaro.med.br, principalmente no /40 dicas e no /live emagrecimento, tá bom? Compartilhe esse vídeo agora e assim vamos ajudar mais gente a viver melhor, tá? Com esse conteúdo, tá bom? Emagrecimento saudável, o que você precisa fazer para poder obter resultados e manter bons resultados. Volto a dizer que eu não sou o dono da razão. O melhor é você pegar todo o conteúdo que a gente vai conversar e passar junto aos seus profissionais de saúde, né? Discutir com eles para poder saber se para o seu caso são adequados. Mas todo o conteúdo que eu vou passar é embasado em quase 20 anos de experiência em medicina, muitas palestras, mais de 30 mil pacientes tratados. E a minha ideia é ajudar vocês a viverem melhor, tá? Ajudar vocês a conseguirem sucesso nesse tema tão amplo que é o emagrecimento, ok? Então, vamos começar aqui. Olha só, quando você quer emagrecer, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à sua cabeça é: que tratamento ou remédio que eu tenho que fazer? Ok, vamos supor que você vá para algum remédio para emagrecer. Se você for direto para um remédio para emagrecer, você corre o risco de ter uma baixa eficácia ou você não ter nenhuma eficácia no processo de emagrecimento ou ter um monte de efeitos colaterais. Por quê? Quando você vai direto para um remédio para emagrecer, todo remédio ele vai precisar ser ingerido, vai precisar ser digerido, absorvido, metabolizado pelo organismo. E o organismo, para fazer isso, precisa de um bom estilo de vida. Ele precisa de água para carregar as substâncias do remédio, precisa do exercício físico para circular aquele remédio, precisa de nutrientes para que os órgãos possam processar o remédio adequadamente, ele funcionar em você. Você precisa ter um bom sono, porque muitos remédios utilizam processos metabólicos que acontecem principalmente durante o sono. O organismo precisa de oxigênio para poder metabolizar direito substâncias. Então, assim, acho que você já concorda comigo que tomar qualquer remédio para qualquer fim, incluindo emagrecimento, antes de você melhorar hábitos de vida, água, comida, exercício, sono, respiração, é perda de tempo ou aumenta a chance de efeitos colaterais ou de ineficácia, ok? Então, num panorama ideal, toda pessoa que quer emagrecer tem que melhorar seus hábitos de vida para poder ter a maior eficácia possível de qualquer remédio que utilize, tá? Aonde eu explico quais são esses hábitos de vida? Lá no icaro.med.br/movimento11, no icaro.med.br/60 dicas e no icaro.med.br/12 passos. Se você ainda não conseguiu anotar tudo, não tem problema. Basta você entrar no icaro.med.br/saúde e tá tudo explicado lá. Todos os links estão lá para você ver, ok? Outra coisa. Hoje em dia eu tenho visto cada vez mais pessoas utilizando remédios para emagrecer. Então a pessoa quer um fim, quer emagrecer,
e busca qualquer remédio para emagrecer. O problema é que remédios têm mecanismos diferentes de ação. E de repente, aquele mecanismo daquele remédio que você comprou por conta própria ou que passaram para você, ele não é o mecanismo que você precisa. Quer ver? Tem muita gente que usa Xenical ou Orlistat, que é a substância, para poder emagrecer. Como que o Xenical ou Orlistat age? Ele faz com que você absorva menos gordura nos intestinos. Ok. Imagine que você é uma pessoa que já come menos carboidratos no seu dia a dia, tá? E come menos gorduras. Aí você vai lá e usa um remédio que diminui a absorção de gorduras. Ou então você come menos carboidratos, come mais gorduras como fonte de energia, e aí você usa o Orlistat para diminuir a absorção de gorduras. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar sem combustível seu metabolismo cai, e por conta disso, seu cérebro vai ajustar você para reter calorias, absorver e acumular calorias sob a forma de gordura. Resultado, você não emagrece. Então, todas as vezes que você for utilizar um remédio para emagrecer, você precisa saber se aquele remédio ele é o mais adequado para o que você precisa. Então, você quer emagrecer, você precisa aumentar o metabolismo. Tem remédios para aumentar o metabolismo. Você precisa, de repente, de um remédio que corte um pouco a sua absorção de carboidratos. Então, não vai adiantar você usar um remédio que aumente o metabolismo. Você precisa de um remédio que diminua a sua absorção de carboidratos. Você entendeu? Então, assim, toda vez que você procurar um remédio, antes de corrigir os hábitos de vida, que vá numa via específica, todo remédio tem vias específicas para agir. Se aquela via não for a que você mais precisa, você vai jogar dinheiro no lixo, tempo no lixo, esforços no lixo e vai descobrir da pior forma possível que aquilo não adiantou para você, ok? Muitas vezes você vai falar, não, doutor Ícaro, eu já assisti muitos vídeos e tudo, eu vi um remédio para emagrecimento bom na internet, ou a fulana usou um remédio tal, eu vou usar esse remédio também por conta própria. Se o remédio não for controlado, você corre grande risco de usar um remédio que não é o mais adequado para você. Vai jogar dinheiro fora ou vai ter um monte de efeitos colaterais, porque aquele remédio não é para você. Se o remédio for controlado, muitas pessoas vão para o mercado negro para comprar porque não acham médicos para prescrever aquele remédio para aquela pessoa. Então o que acontece? Quando você vai para o mercado negro para poder comprar um remédio, adquirir um remédio, você não sabe se realmente tem aquela substância dentro do remédio. E se falhar, você não tem como denunciar para a polícia nem nada disso, porque você cometeu o erro de comprar um remédio em mercado negro, ou seja, um remédio sem qualquer receita ou indicação. Então você está arcando com as consequências que possam vir até de um medicamento falso ou que tenha substâncias lá dentro que possam te fazer mal. Então isso não é uma boa. Então tem muitas pessoas que procuram médicos para poder emagrecer. Quando procuram bons nutricionistas, tudo bem, vai olhar a parte de dieta, de reeducação alimentar, que funciona para a maioria das pessoas. Mas já tem nutricionistas por aí, e personal trainers, e psicólogos, e pessoas inescrupulosas, que estão vendendo hormônios ou remédios, sabe? Ou te dão os contatos para isso, sem saber adequadamente prescrever aquilo, em overdoses, ou fora do que a sua profissão permita fazer. Estão arriscando a sua saúde. Se você comprar, você está sendo conivente com mecanismos que possam te fazer mal, tá? Vamos supor que você procura um médico para emagrecer. Se você for naqueles colegas que, infelizmente, eles fazem consultas de menos de 15 minutos, não fazem exames para você ou não fazem exames completos, não investigam direito tudo que eu vou falar ao longo dessa live, desse vídeo, você corre o risco de, sem que os fatores principais sejam abordados primeiro, você receber a prescrição de um remédio para emagrecer e muitas vezes agora, com a volta que está para acontecer pela Câmara e pela sanção presidencial dos remédios para emagrecer tarja preta, você corre o risco de tomar um remédio que vai te possibilitar um emagrecimento, mas que muitas vezes não é saudável. Por quê? Emagrecimento saudável e com manutenção dos resultados só é possível quando você corrigiu fatores antes de usar os remédios. Fatores que eu vou falar daqui a pouco para vocês e que são fundamentais para você ter efetivamente um bom processo de emagrecimento, tá?
Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque toda vez que você usar um remédio para emagrecer, quando você parar de usar o remédio para emagrecer, o tarja preta, o controlado, quando você voltar à sua vida normal, os fatores que causaram o seu ganho de massa gorda, eles continuam lá, porque você não abordou esses fatores. Resultado, você vai voltar a engordar. E a cada vez que você tem o efeito sanfona, você engorda, emagrece, fica mais difícil de emagrecer de novo. Por quê? Vamos supor que você use, sem corrigir, hábitos de vida, vitaminas, minerais, água, alimentação, você não corrige nada disso e vai direto para um remédio. Os remédios para emagrecer tarja preta, muitas vezes eles vão acelerar o seu metabolismo, às custas de deixar você mais pilhado ou pilhada, normalmente. Podem agir no seu apetite, diminuindo o seu apetite, ok? Aumentando a queima de gordura e diminuindo o acúmulo de gordura. Ou seja, diminui o acúmulo e aumenta a queima. Ok. Só que quando você usa o remédio, você vai perder massa gorda, mas vai perder também massa magra. Ossos, músculos, cartilagens, tendões, enfim, articulações, por aí vai. Quando você tira o remédio do seu sistema, o seu corpo vai entender que não tem mais aquele acelerador artificial do seu metabolismo. Você não emagreceu, você foi emagrecido ou emagrecida. Na falta do remédio, o seu organismo olha a situação, seu cérebro vai olhar a situação e vai entender que você estava usando uma substância que foi contra o que o seu cérebro estava comandando para você. Então, seu corpo vai lançar mão de mecanismos para poder novamente engordar você porque você foi emagrecido por um mecanismo que não foi comandado pelo seu cérebro. E aí, o seu cérebro entende que você continua comendo como comia e que você estava emagrecendo antes do remédio, engordando, então você tem que continuar engordando. Por quê? Você continua comendo mal, se exercitando mal, respirando mal, dormindo mal e tudo isso naturalmente engorda. Sem o remédio, você novamente vai engordar. Quando você engordar sem o remédio, os adipócitos, que são as células de acúmulo de gordura, acabam se multiplicando, porque as causas da engorda continuam lá. Quando eles se multiplicam, você naturalmente volta para usar o remédio de novo. Ele funcionou no passado, então você associa que vão funcionar novamente. Ok. Você já aumentou a quantidade de adipócitos e as primeiras etapas de emagrecimento, elas são às custas de os adipócitos murcharem e não morrerem, ok? Aí você murcha os adipócitos, acaba o período de uso do remédio, você emagreceu, perdeu massa magra também, porque acelerou o metabolismo sem ter bons hábitos de vida, aí você para o remédio e volta a engordar de novo. Por quê? Porque você já tinha um monte de adipócito agora multiplicado, esperando chegar nutrientes de novo para eles poderem engordar, para eles poderem inchar novamente. Aí você incha de novo os adipócitos pelos hábitos de vida ruins e os fatores que você não corrigiu, de hormônios, de vitaminas, de minerais, de intoxicação. E toda vez que as células de gordura, os adipócitos, incham, eles vão se multiplicar. Então, cada vez mais você tem um monte de adipócitos até você corrigir as causas base. Então, a cada vez vai ser mais difícil você murchar uma população de adipócitos, de células de acúmulo de gordura, que é cada vez maior. Entendeu o problema? Tem muitos colegas por aí que tocavam mega clínicas às custas de consultas de 5, 10, 15 minutos, com pouquíssimos exames, às vezes exames só para constar, sabe? E esses remédios eram passados para pacientes, às vezes cronicamente. Quanto mais tempo você usa remédios para emagrecer, tem estudos comprovando que muito maiores as chances de você ter mais efeitos colaterais e menor eficácia. E por conta disso, a pessoa vai virando dependente crônica dos remédios com menores resultados. Para vocês terem uma ideia, como eu postei ontem, me colocaram em um grupo de pessoas que, quando os remédios estavam proibidos, né, anfepramona, femproporex e os outros tarja preta, uma população enorme de centenas de milhares de pessoas querendo a volta dos remédios para emagrecer. E dizendo que vários dos seus médicos, alguns endocrinologistas, outros médicos também de outras especialidades,
estavam sem arsenal para poder tratá-los, né? E me chamou a atenção o depoimento de uma mulher que dizia o seguinte: nossa, como é que eu vou fazer com a proibição dos remédios? Tem anos que eu tô acima do peso e não consigo perder. E agora? Gente, isso é o depoimento de uma dependente química. Obesidade não é doença crônica, que a pessoa, uma vez que desenvolveu obesidade, vai ser taxada, deve ser taxada de obesa a vida inteira. E que se ela emagrecer, ela é uma obesa controlada. Não, ela é uma pessoa normal, que venceu a batalha. Ela precisa continuar fazendo as coisas certas que fez para vencer essa batalha, para continuar não obesa, mas ela não é uma obesa crônica tratada. Isso é besteira. Isso é uma forma de taxar as pessoas de doentes crônicas para poder vender remédio cronicamente, ok? Agora, a pessoa que é obesa e não se trata, ela tem uma doença crônica sim até ela tratar, mas que pode muito bem se tratar e se livrar desse rótulo, ok? Então fujam de profissionais de saúde que depois de 5, 10, 15 minutos de consulta só, sem te ouvir direito, sem checar seus hábitos de vida, sem abordar vitaminas, minerais, equilíbrio hormonal, sabe? Saem te passando remédio para emagrecer. Isso lesa vocês, aumenta efeitos colaterais, pode causar dependência química e muitas vezes não resolve o problema. Até porque você pode ter resultados não tão saudáveis, porque normalmente tem perda de massa magra junto com a perda de massa gorda e que podem transformar você em um dependente químico, uma dependente química, porque toda vez que você para o remédio, você perde eficácia. E você não quer viver dependente de uma substância. Concorda? Então, assim, eu sou contra a volta dos remédios tarja preta para emagrecer por causa disso. Eu explico isso no meu site. Você pode procurar lá no icaro.med.br sobre remédios para emagrecer por conta disso. Há quase 10 anos eu não prescrevo remédio controlado para ninguém. Os meus pacientes não sentem necessidade disso porque corrigem os fatores que eu vou falar para vocês a partir de agora, ok? Então, olha só, procurar remédio para emagrecer antes de você corrigir os fatores que estão levando você para a engorda é pedir para você virar um dependente químico com poucos resultados ou que não sustenta os resultados quando os remédios vão embora, tá certo? Agora, dá trabalho você corrigir todos os fatores que causam engorda, que causam obesidade ou sobrepeso. Então tem muitas pessoas que não abordam os fatores ou abordam por pouco tempo, desistem no meio do caminho e ficam querendo correr atrás de remédios para emagrecer cronicamente para manterem seu peso. Estas pessoas, coitadas, vão virar dependentes químicas e vão ter problemas de saúde, tá bom? Então olha só, na verdade é muito tema para eu falar para vocês, mas vocês podem aprofundar lá no icaro.med.br, no Live Emagrecimento, tá? E buscando emagrecimento no meu site. Mas eu vou tentar falar para vocês nessa meia horinha o básico para vocês. Olha só, se você sai de uma concessionária com a sua Ferrari novinha, tá bom? Imagine esse panorama. E você vai direto com a sua Ferrari para a estrada. Direto, saiu da concessionária para poder acelerar e ver o poder dela. Você depois de um tempo vai ver que ela vai engasgar e depois para. O que aconteceu com a Ferrari? Simples, ela ficou sem combustível. Porque a grande maioria das concessionárias vende carro com uma quantidade de combustível mínima dentro daquele carro, de forma que o novo dono tem que ir a um posto de gasolina para poder abastecer o carro, para ele poder funcionar. Como você não abasteceu, o carro ficou sem combustível e o motor parou de funcionar. Por quê? Todo motor precisa de combustíveis para poder funcionar, ok? Toda máquina precisa de combustíveis para poder funcionar. Com o seu corpo não é diferente. Ele precisa de combustíveis para poder funcionar. Vários combustíveis. Água, comida, o oxigênio da respiração. Eu falo sobre tudo isso no icaro.med.br/12 passos. Assista depois esse vídeo, tá bom? E o que acontece quando falta um combustível para o seu carro? Ou quando falta um combustível para o seu organismo? Veja bem, para o seu carro, se faltar gasolina, ele já para. Se você bota gasolina o tempo inteiro, mas não faz manutenção direito e falta óleo, o que vai acontecer com o seu carro? Ele vai parar não pela gasolina, pela falta do óleo, outro combustível, não é? Porque máquinas precisam de combustíveis diferentes para poder funcionar.
O seu organismo é a mesma coisa. Se você está comendo direito, tem problema de engorda, tá? Ou de metabolismo, ok? Mas você come direito e ainda assim tem problema de obesidade ou de sobrepeso, pode estar faltando algum outro combustível. Por exemplo, respiração. Não, Ícaro, eu já como direito e já respiro direito. Pode estar faltando outro combustível, que é água. Não, Ícaro, eu já como direito, respiro direito, tomo água. Pode estar faltando exercício, que circula os combustíveis no organismo para eles chegarem no lugar certo. Não, Ícaro, eu já faço tudo isso. Pode estar faltando sono adequado, porque é durante o sono que o organismo vê principalmente se ele tem tudo para funcionar e desencadeia um bom metabolismo no dia seguinte. Então entenda, se você não der combustíveis para a sua máquina funcionar, essa máquina não vai funcionar direito e o seu cérebro, na falta de combustíveis, comanda você para ter um baixo metabolismo, que é uma baixa velocidade e qualidade de funcionamento. Para quê? Para não faltarem combustíveis para o seu cérebro, para o seu coração, para os seus pulmões, para o seu fígado, para os seus rins, porque se faltar para esses órgãos, você morre. Entendeu? Toda vez que você deixa faltar combustíveis para o seu organismo, o seu cérebro vai desacelerar você para te poupar de uma morte precoce por falta de combustíveis. E a forma que ele acha de fazer isso é deixando você mais lento, mais lenta e programando você para virar um acumulador de energia. E uma das principais formas de transformar você em um acumulador ou uma acumuladora de energia é programar suas células gordurosas para acumularem o máximo possível de energia sob a forma de triglicerídeos, tá bom? E dessa forma você engorda para se poupar de falta de combustíveis para funcionar. Então, a primeira coisa que afeta o processo de engorda é você deixar o seu metabolismo cair. Fazendo o quê? Não comendo direito, não respirando direito, não se exercitando, não tomando água adequadamente e todas as outras coisas que eu vou falar aqui. Então, gente, a chave para o emagrecimento saudável, para você manter resultados, é você otimizar o seu metabolismo. Você pode procurar metabolismo lá no icaro.med.br e você vai descobrir lá todos esses fatores, está tudo escrito lá para você estudar mais sobre esse tema depois, tá bom? Entenda, todo médico, todo nutricionista quer um consultório cheio de pacientes satisfeitos, com bons resultados e que fale bem dele. E muitos caem na armadilha de passar remédios primeiro para o paciente poder perder peso rápido. Mas muitas perdas de peso rápidas não são pautadas em melhorar o metabolismo de forma natural. E isso acaba trazendo maus resultados para os pacientes. Então você tem que fugir de profissionais de saúde, é a minha opinião, tá? Que propiciem para você um emagrecimento rápido, mas que não falem para você sobre exames completos, hábitos saudáveis de vida, equilibrar vitaminas, minerais, hormônios, porque quando isso falta, o emagrecimento não pode ser saudável. Tá bom? Bom, bons resultados tem que ser aqueles resultados que realmente podem ser grandes resultados, podem ser expressivos e visíveis, agora sempre vão demandar esforço do paciente. Aquele profissional que promete para você resultado com pouco esforço, cuidado, porque possivelmente ou você não vai ter resultado, ou pode ter resultado e ele não é saudável, ou então o resultado não pode até ser saudável transitoriamente, na maioria das vezes não é, mas você não consegue manter os resultados sem tomar o remédio. Então alguma coisa está errada, tá certo? Isso vai aumentar a incidência de efeitos colaterais. Outra coisa, se o teu emagrecimento está fazendo você perder massa muscular ou massa óssea junto, esse emagrecimento não está sendo saudável, você tem que tomar cuidado, ok? Porque isso está tirando saúde e provavelmente nesses casos você vai recuperar o peso perdido depois como massa gorda, ok? Então entenda, todas as vezes que você não for nas causas, por que você está engordando? Esse emagrecimento não está saudável e o peso gordo vai voltar depois. Mas assim, para você ter perda de peso saudável e manter os resultados, você tem que ser um bom paciente. O que é ser um bom paciente? É você melhorar os hábitos de vida, você fazer o que um bom médico, um bom nutricionista, bons profissionais de saúde estão orientando direitinho, não mentir nas informações,
Porque senão os remédios ou tratamentos que forem passados vão funcionar pouco, não vão funcionar, ou vão trazer um monte de efeito colateral, ou vão trazer dependência, ou os resultados não vão se manter. E você não quer nada disso. Então você tem que fazer a sua parte melhorando os fatores que eu vou discutir com vocês nessa live, tá bom? Remédio, pode ter passado a impressão para vocês que eu sou contra remédios para emagrecer. Não sou. Eu só acho que no Brasil tem muito profissional de saúde que passa o remédio antes de fazer o paciente virar um bom paciente, um paciente que melhora os hábitos de vida, que melhora vitaminas, minerais, que corrige os hormônios, sabe? Que faz exames completos e que propicia, assim, a correção dos distúrbios de exames. Então, assim, se você for um bom paciente, vários remédios podem te ajudar, sim, a melhorar bastante, a perder o peso e ele não voltar. Mas só se você for um bom paciente, senão você vai virar um dependente químico com efeitos colaterais, volta o peso gordo, um monte de coisa que acaba fazendo você ficar dependente de remédios. E hoje em dia, não é só remédio tarja preta que funciona para um emagrecimento saudável e que mantém os resultados. Não é. A maioria dos remédios que realmente funciona e que depois que você usou junto a ser um bom paciente, esses remédios, a maioria dos remédios que funcionam e que deixa você depois com bons resultados e que você pode seguir a vida com bons resultados, são remédios mais naturais, não são tarja preta ou controlados. Mas tem casos que até os tarja preta podem usar. Reitero, só nos bons pacientes, aqueles que fazem a sua parte, tá bom? O que é que vem então antes de você usar remédios ou suplementos? Entenda, emagrecimento saudável vem como consequência de um bom processo de emagrecimento. Não é o foco principal de quem quer emagrecer com saúde. Quem quer emagrecer com saúde entende que toda pessoa que está acima do peso, ela na maioria das vezes tem massa gorda aumentada. Se está abaixo do peso, tem uma massa magra diminuída. Aí já vem o primeiro fator. Tudo que melhore a massa magra ajuda você a emagrecer. Porque massa magra, mesmo no seu repouso, tem que se sustentar. Músculo e osso tem que viver. Tem que ficar ali e puxa energia, puxa nutrientes. Isso emagrece qualquer pessoa. Então, uma das receitas do emagrecimento saudável é ganhar massa magra. Outra coisa, sobrepeso pode ser tão ruim quanto obesidade, tá? Então entenda, estar acima do peso em massa gorda já é ruim por si só. Todo mundo que está acima do peso com massa gorda aumentada está mais inflamado, produzindo inflamação e piorando dores e inflamações em todo o corpo. Muitas vezes está desnutrido, porque quem está com peso gordo aumentado muitas vezes come mal, tá? E o excesso de carboidratos, de alimentos processados, que é o que a maioria come hoje em dia, muitas vezes causa desnutrição, porque alimentos processados e excesso de carboidrato puxam nutrientes do organismo para a digestão deles, isso deixa você desnutrido ou desnutrida. O excesso de peso faz você ter uma sobrecarga estrutural, você está sustentando um peso aumentado regularmente, e isso vai fazer você ter um esforço maior para viver, vai fazer você ficar o tempo inteiro cansado, com tontura, sabe? Com má performance cerebral, dormindo mal. A maioria das pessoas fora do peso, com excesso de massa gorda, tem um monte de distúrbios hormonais, tem um mau funcionamento do cérebro, do sistema imunológico e do sistema músculo-esquelético por estar acima do peso, tá? Porque o tecido gorduroso, ele produz um monte de substâncias e de hormônios, ou transforma seus hormônios para ele se manter de forma negativa para você. E toda pessoa que está gordinha, ela cronicamente está doente. Você vai ver que toda pessoa gordinha tem um monte de it, tá? Tem um monte de sintomas e muitas vezes tem até doenças crônicas, que se ela melhorar os hábitos de vida dela e tudo que esteja mantendo ela gorda, ela melhora. Então, se você tem doenças que não melhoram e você está um pouco acima do peso em massa gorda, perca a massa gorda para você ver se esses sintomas e doenças não melhoram, ok? Então, por que a gente ganha peso? De maneira saudável, quando a água vai para os lugares certos. De maneira não saudável, quando você está retendo líquido. De maneira saudável, quando você está ganhando massa magra, músculos, ossos e companhia. De maneira não saudável, quando você ganhou massa gorda, tá? De maneira saudável, quando você melhora seus hábitos de vida. Tá lá no icaro.med.br/saúde.
no 12 passos, no 60 dicas, tá? E de maneira não saudável, quando você reduz seu metabolismo. Tudo que reduz o seu metabolismo é a sua velocidade e qualidade de funcionamento, vai engordar você. Porque quando cai o metabolismo, seu organismo entende que ele precisa acumular energia, então ele engorda você. Porque acumular triglicerídeos nos adipócitos, as células gordurosas, é uma forma de acumular energia, tá bom? Então você tem que ensinar seu organismo que ele não precisa acumular tanta energia para você começar a emagrecer de forma saudável, tá? Entenda, as células gordurosas, elas não acumulam energia sob a forma de colesterol, não, acumulam sob a forma de triglicerídeos. Então, toda vez que os seus triglicerídeos estiverem altos, por exemplo, eu uso o parâmetro de 150 nos exames, você está acumulando triglicerídeos no tecido gorduroso e vai estar num processo de engorda, tá? Quando você faz lipoaspiração, você tira a gordura branca que está fora do tecido, que está acima dos músculos abdominais, por fora. Só que a gordura amarela que está lá no meio das suas tripas, das suas vísceras, continua lá. Então, enquanto você não abordar essa gordura amarela, através do que eu estou ensinando para vocês aqui, você vai continuar gerando massa gorda branca acima dos músculos abdominais o tempo inteiro. Você vai fazer lipoaspiração a vida inteira e não está combatendo a gordura que te faz mal, ok? Quando você se exercita direito, quando você tem bons hábitos de vida, você transforma mais gordura amarela e branca sua em gordura bege, tá? Não a marrom. A marrom, não. Na gordura bege. E a gordura bege é um tipo de gordura que começa a queimar ela mesma, o triglicerídeo ao redor dela e as outras gorduras ao redor dela, ok? Então, assim, você quer realmente que os seus adipócitos fiquem mais beges e não só fazer lipoaspiração, arrancar os brancos enquanto os amarelos estão lá do mesmo jeito, tá bom? Essa história de, eu tenho gordura no fígado, então eu tenho que diminuir meu colesterol. Você tem que se preocupar mais com os triglicerídeos quando o assunto é engorda, ok? Então olhe seus níveis de triglicerídeo. Quais são os principais acumuladores de gordura, tá? São esses que eu vou botar aqui para vocês, ok? São hábitos de vida ruins, sobra constante de calorias, quem come muito carboidrato com gordura, tá? Gordura sozinha não engorda, tá bom? Normalmente não, na maioria das pessoas, ok? Então, quando você come excesso de carboidratos, pior ainda, excesso de carboidrato com excesso de gordura, você engorda. Quando falta exercício físico, quando você tem carências de vitaminas e minerais e quando você tem distúrbios de hormônios e neurotransmissores, tá? A alimentação ruim é um dos principais engordadores que existe, tá bom? Então, quais são os níveis de emagrecimento que você precisa prestar atenção? Primeiro, se você não aborda e trata as causas da sua engorda, você não descobre essas causas e fica só tomando remédio para perder peso, você vai viver a vida inteira engordando cada vez mais e os seus adipócitos multiplicando a cada engorda sua, tá? Quando você não melhora seus hábitos de vida, você vai recuperar o peso perdido sob a forma de massa gorda. Sempre, tá? Quando você toma remédio para emagrecer ou faz algum tratamento que você não participou do emagrecimento, você só tomou alguma coisa que te emagreceu. Quando aquilo sair de você, um remédio, um tratamento, você vai engordar tudo de novo. E quando você tem doenças que estão levando à engorda e você não aborda e trata as causas, tá bom? Então você tem que abordar as causas sempre para poder emagrecer. Qual é a coisa que mais funciona para você emagrecer? É você procurar um bom nutricionista e comer direito, tá bom? Em geral, o que funciona é você reduzir os açúcares e carboidratos na sua dieta, aumentar gorduras, proteínas, fibras e água, tá certo? As exceções existem, o seu nutricionista funcional competente vai dizer para você. Mas, em geral, essas dicas que eu estou dando funcionam para a maioria das pessoas, tá? O ideal é procurar um bom nutricionista funcional, tá? Para ver o que é ideal para você especificamente. Mas, em geral, reduzir carboidratos, que são os açúcares que estão nas massas, pães, bolos, biscoito, arroz, batatas, ok? E aumentar gorduras, tá? Uma dieta low carb funciona para a maioria das pessoas, mas nem todo mundo tem que fazer a mesma dieta low carb. Lá no meu site
no LCHF, icaro.med.br/LCHF, você vai poder ver o que funciona, tá bom? Na maioria das vezes. Lembre-se, carboidratos aumentam a sua insulina. Insulina aumenta a entrada de triglicerídeos nas células gordurosas, aí você engorda. De onde vem os triglicerídeos? Da dieta sim, mas a maioria dos triglicerídeos vem dos carboidratos que vocês comem, tá bom? O jejum intermitente pode funcionar? Sim, mas só para quem já está adaptado a comer mais gorduras como suas fontes de proteínas, com suas fontes de nutrientes, tá bom? Fonte de energia. Então, fazer jejum intermitente, quem está acostumado a comer muito carboidrato, vai dar problema, tá certo? Você tem que se afastar de algumas coisas que fazem muito mal na dieta, mas isso eu vou dizer mais pra frente. Se você, só com a melhoria da dieta, do seu regime alimentar, você não conseguiu emagrecer, então você tem que somar a uma boa dieta, exercício físico, de preferência orientado por um bom educador físico que saiba trabalhar bem com outros profissionais. Tem um povo na internet que está por aí dizendo que resolvem tudo, que exercício físico sozinho resolve tudo. Isso é mentira, tá bom? Não caia nessa. É gente que quer a sua atenção para ficar vendendo seus próprios produtos, tá? Não façam isso. Agora, se você só com alimentação não conseguiu emagrecer, você se alimentar direito e ter um bom exercício físico, uma boa rotina de exercício físico regular adequada para você, costuma funcionar muito bem. Veja bem, não falei de remédios até agora. E estou falando coisas para vocês que funcionam. Exercício é assim, quanto mais melhor, fora da sua zona de lesão, tá? O ideal é fazer exercício dia sim, dia não, tá? E pelo menos uma vez por semana fazer exercício de força. Isso é bom para começar. Depois você vai intensificando a sua rotina, tá bom? Quanto mais você faz exercício físico, fora de zona de lesão, sem abuso, mais você aumenta o metabolismo e mais você diminui, você aumenta a sua massa magra, que aumenta o seu metabolismo basal, que é quanto você queima de caloria quando você está em repouso. Entenda, para emagrecer, o que mais gasta caloria e faz você emagrecer? 10% é processo digestivo, ou seja, quando você aumenta proteínas na sua dieta, o seu processo de digerir alimentos gasta 10% da sua energia toda que você gasta num dia, tá? 30% da sua energia, no máximo, é o que você faz de exercício físico, sem lesionar. 60% é quanto você tem de metabolismo basal, é o seu gasto para sobreviver no seu dia a dia, que é baseado no quê? O quanto você pensa, o quanto você é ativo, o quanto você se exercita e o quanto de músculos e ossos você tem. Ok? Então, aumente seu metabolismo basal, tem dicas para isso lá no icaro.med.br, tá? Aumente sua massa magra e com certeza o exercício ajuda nisso, você vai emagrecer, tá? O exercício ajuda a queimar gordura e ajuda a melhorar a sua circulação e o seu funcionamento cardiovascular. Isso é muito importante, tá? Sempre combine exercício de força com exercícios aeróbicos, tá bom? Cada pessoa tem as suas necessidades, tem gente que vai se dar melhor com um tipo de exercício, tem gente que não. Tem um teste genético já bem distribuído aí chamado iGênesis, tá? Que é bem interessante para ver se você se dá melhor com de força ou aeróbicos, mas eu recomendo sempre combinar os dois. As proporções é que variam de uma pessoa para outra, tá? Por isso que é importante um bom educador físico atualizado que saiba trabalhar em equipe. Cada pessoa tem suas necessidades e entenda que exercícios físicos são ferramentas para você otimizar hormônios e neurotransmissores. Mas, se você está com carências de hormônios e neurotransmissores, muitas vezes, só de você melhorar a dieta e os exercícios físicos, você otimiza seus hormônios e neurotransmissores. Tá bom? Se só a alimentação e exercício físico não foram o suficiente para você melhorar e perder massa gorda, talvez você tenha que somar a isso o que está no icaro.med.br/movimento11 e o que está no icaro.med.br/12 passos e o que está no meu livro, que é melhorar os seus hábitos de vida, seu estilo de vida. Quem tem bom estilo de vida raramente vai ter problema de obesidade ou sobrepeso. Entenda isso, tá? O que é melhorar o seu estilo de vida? Tomar água de hora em hora mesmo sem sede. Eu vou falar o geral. Claro que isso pode variar um pouquinho de uma pessoa para outra, mas esse geral funciona para a maioria das pessoas. Toma água de hora em hora mesmo sem sede.
Comer direito, que para a maioria das pessoas é comer de 3 em 3 horas depois de um bom café da manhã. Para quem faça dietas especiais, pode ser que mude um pouco isso. E comer fibras de 25 a 40 gramas de fibra por dia. Praticar exercício físico pelo menos dia sim, dia não, e fazer exercício de força toda semana, tá? Dormir direito, de lado, no silêncio, no escuro. Lá no meu site eu explico como que você faz para dormir direito, tá? Respirar adequadamente, pelo menos a cada hora. Inspirar profundamente, segurar 4 segundos. Expirar profundamente, segurar 4 segundos. E voltar a repetir. Fazer isso 3 vezes a cada hora, tá? Diminuir o seu estresse, gerenciar melhor o seu estresse. Estresse acaba com a gente. Informar-se direito e consultar-se regularmente com bons profissionais de saúde. Evitar os excessos e intoxicações, porque toda intoxicação te rouba energia e nutrientes para você lidar com aquelas toxinas. E aí, quando você se intoxica, você engorda porque o seu metabolismo cai, porque as enzimas que deveriam te ajudar no metabolismo, na queima de gordura, ficam intoxicadas, tá? Ficam sobrecarregadas, tá bom? Expor-se sempre ao bom sol e regularmente, lá no meu site eu explico como, porque sem sol você não fabrica direito serotonina, você não fabrica direito vitamina D e tudo isso, ó, dá um corte no seu metabolismo, ok? E não ativa você. O sol é importante para nos ativar, também pelo alfa-MSH, que é um hormônio, por vários fatores, tá bom? Você tem que cuidar da sua mente e do seu espírito, porque se a cabeça não funciona bem, você não tem como funcionar bem, porque o corpo responde à mente, tá bom? E você tem que ser uma pessoa planejada, organizada, que saiba seus focos e que se planeje no dia a dia para você poder colocar em prática todas essas coisas. Porque senão você não coloca em prática o que eu estou falando para você, vai viver frustrado, gordinho ou gordinha, com um monte de doença, um monte de sintoma, e daqui a pouco recorre a remédios, tem efeitos colaterais, tudo mais. Ok? Quando você corrige essas coisas, os hábitos de vida, muitas vezes também você vai precisar corrigir hormônios e neurotransmissores. Eu vou colocar para vocês os principais que você vai ter que procurar um bom médico para você poder avaliar minimamente esses hormônios que eu coloquei aí, tá? Porque toda pessoa que tem problema de peso gordo aumentado pode ter problema em vários desses. Sabe, o T4, que é da tireoide, também o T3, a testosterona, o GH, que é o hormônio do crescimento, a progesterona e o estradiol, principalmente as mulheres, esses 2 hormônios, tá? O DEA, que é pouco dosado pelas pessoas por aí, ou muitas vezes dosam o DEA, mas não abordam adequadamente sua reposição, sua otimização. Serotonina, cortisol, dopamina, leptina e adiponectina. Eu recomendo fortemente que se só dieta, exercícios físicos, otimização dos hábitos de vida não funcionou, eu recomendo fortemente que você procure bons médicos para avaliar esses hormônios que eu coloquei aí, tá? Porque problemas nesses hormônios muitas vezes vão levar a problemas de peso. E aí, antes de partir para os remédios, o ideal é que você avalie esses hormônios. Se você quiser ouvir mais sobre eles, eu recomendo você entrar lá no icaro.med.br/hormônios, que eu já falei sobre isso para vocês, tá? E entrar lá no meu site que tem mais para vocês verem isso. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que é brutal e que a maioria das pessoas ignora. Muitas pessoas por aí que partem para os remédios para emagrecer e depois descobrem que não conseguem ficar sem os remédios, que engordam tudo de novo, ou tem um monte de efeitos colaterais, não podem mais usar os remédios, ou que não funciona nada. Quando você vai ver, é porque estava faltando essas coisas que eu falei para vocês, ou faltando algum profissional de saúde abordar esses hormônios que eu falei para vocês, tá? Vou repetir. T4, T3, testosterona, GH, progesterona, estradiol, DEA, serotonina, cortisol, dopamina e leptina, tá? Bons médicos que eu conheço hoje em dia, vocês podem ver dicas de bons médicos lá no icaro.med.br, tá bom? /indicações, ou então vir consultar comigo aqui em Brasília, tá certo? Vocês podem mandar e-mail para o icaro@icaro.med.br, tá certo? Aí minha equipe vai falar com vocês sobre como vir consultar comigo, ou então entrar aí no icaro.med.br/indicações, tem bons médicos que podem ajudar vocês perto de vocês,
para poder dosar esses hormônios e resolver as carências deles. Porque carências deles ou excessos deles podem dar problema para vocês. E aí você recorre ao remédio e se lasca, ok? Bom, se nada disso funcionou, você otimizou tudo, eu devo te dizer que você é uma exceção, porque para a maioria das pessoas, isso que eu já falei até agora, costuma funcionar muito bem, tá? Aí você talvez precise das medidas complementares, que são buscar os bons profissionais de saúde, que eu já falei para vocês, todo mundo precisa buscar regularmente. Podem estar faltando para vocês a icaro.med.br/60 dicas, né, as orientações que estão nesse link, tá? Pode ser que você precise comer mais proteínas, porque proteínas aumentam o seu gasto calórico para digestão, isso pode emagrecer você. Pode ser que você precise de menos carboidratos e mais gorduras na dieta, gordura sozinha ou gordura ingerida com pouco carboidrato junto, não engorda muito como as pessoas falam. Pode ser que você precise se desinflamar, porque quando você se desinflama, o tecido gorduroso funciona pior e aí ele vai engordar menos e aí você engorda menos. Pode ser que você precise cortar da sua vida refrigerantes, leite, glúten, óleos processados como soja, canola, milho, girassol, alimentos processados, gorduras trans, os alimentos não orgânicos, os alimentos muito aditivados, porque tudo isso dá uma carga química enorme para você. Isso vai intoxicando o organismo e vai te engordar. Pode ser que você precise diminuir os remédios que você toma, porque muitos remédios por aí têm como efeito colateral reter líquidos ou engordar, tá certo? Pode ser que você precise buscar melhores companhias, porque tem gente que pode estar andando com você e que te sabota, te leva para o mau caminho de comer o que não deve e tudo mais, ok? Às vezes você precisa mudar suas companhias ou mudá-las, conversar com elas para elas melhorarem, tá? Pode ser que você precise fazer mais sopas com menos carboidratos e mais grão de bico, lentilha, ervilha, cogumelo, sabe? Que são sopas mais proteicas e menos carboidratos. Pode ser que você precise de mais fibras, tá? Na sua dieta, fibras ajudam a emagrecer. Pode ser que você precise do kefir, icaro.med.br/kefir e os probióticos. Pode ser que você precise trocar a sua dispensa, tá certo? Ou seja, tirar os alimentos que engordam de lá e botar mais coisas saudáveis lá para você não ter acesso a coisas que no momento de tentação você vai comer. Comer em pratos menores, prestar atenção na refeição para comer menos, comer mais devagar, tá? Dormir melhor, pegar mais sol, reduzir o álcool, porque álcool engorda muito. Pausar a refeição no meio se você come rápido, ficar sem comer pelo menos uns 5 minutos para dar tempo do alimento descer e dar o reflexo de saciedade no seu organismo. Começar a nunca sair da mesa cheio, parar de comer para ficar cheio, lotado, isso engorda e faz mal. Colocar mais salada, mais folha como entrada, tá certo? Para dar saciedade mais tempo, ok? Mais rapidamente. Buscar continuamente conhecimento de qualidade para não ser uma presa da mídia que quer te ver gordo muitas vezes, para você consumir um monte de coisa da indústria da doença, um monte de remédio, que você se mantenha motivado. Na semana que vem, eu acho que eu vou abordar com vocês um monte de dicas de textos bons, de vídeos bons, de materiais bons para você se manter motivado em boas fontes. Não desistir por pequenos erros ou obstáculos. Errou, melhore e volte melhor, tá? Fazer o certo, você pode ir lá no icaro.med.br e buscar emagrecimento. Tem muita dica legal lá para você, tá bom? Depois que você estiver seguindo essa base, tá? Assista esse vídeo várias vezes para você internalizar esses conhecimentos e ir fazendo no seu tempo, tá? Você precisa ter em mente que depois que você melhora hábitos de vida, alguns suplementos ou medicamentos podem sim ajudar a acelerar o emagrecimento saudável, mas a maioria das pessoas que faz isso tudo que eu falei para vocês costuma não precisar de medicamentos ou de suplementos ou de remédios para poder emagrecer, tá bom? E você vai ter que tomar cuidado que você tem 10 categorias básicas de medicamentos que vão ajudar a emagrecer, tá? Você tem os medicamentos que vão ajudar você a inflamar menos, sabe? Ou até alguns suplementos como resveratrol, quercetina, tá? Que vão ajudar você, os extratos de alho e tudo, ou até alimento, alho, cebola, que vão ajudar você a inflamar menos. Tem aqueles que reduzem o apetite, como o Lowat, sabe? O Citrimax. Você tem aqueles que aumentam a saciedade, né? Como o Meratrin. Ou seja, remédios em geral, eu falei alguns nomes aqui, tá bom? Mas tem vários que podem fazer você se sentir saciado mais precocemente, com menos comida,
tá? Remédios que aumentem, ou remédios ou suplementos que aumentem o teu metabolismo, tá certo? Que façam você ficar com um melhor funcionamento geral. Metabolismo é velocidade e qualidade de funcionamento, não esqueça. Tem vários remédios ou suplementos que aumentam a termogênese, ou seja, a queima de gordura para gerar energia, como a L-carnitina, por exemplo, só para dar um exemplo. Tem remédios que aumentam a sensibilidade à insulina, como a metformina, o dequiro-inositol. Tem remédios que estimulam a produção de músculos, como o folidrônio, o teacrine. Tem remédios ou suplementos que melhoram o fornecimento de fibras, tá? Tem aqueles que estimulam e aceleram, como os termogênicos, que chamam por aí, né? Os pré-treino. E tem remédios também que aumentam a diurese. O que é diurese? É você urinar mais, perder mais líquido, principalmente para aquelas pessoas que têm um peso aumentado por retenção de líquido. Então, você tem que ter bom acompanhamento médico, às vezes até nutricional já resolve também, de preferência os dois juntos, tá? Você precisa de ter bom acompanhamento para que a seleção do remédio seja mais adequada para você. Não existe remédio que globalmente vai fazer perda de peso com saúde, tá bom? Então, assim, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Sobre a questão de emagrecimento saudável, de manter os resultados. Quem faz isso que eu falei, eu digo para vocês com a experiência de mais de quase 20 anos de medicina, quem faz isso que eu falei acaba emagrecendo sim e mantendo os resultados. E aí, se tiver que usar o remédio, vai ser uma minoria de vocês, vai efetivamente ter um resultado, e quando parar o remédio não vai ter esse problema todo de voltar a engordar. Na maioria das vezes vai ficar bem e conseguir seguir uma vida melhor, com bons hábitos de vida, sem depender de uma indústria da doença que quer ver vocês doentes. O que eu falei para vocês aqui, eu não vendi nenhum conteúdo para vocês. Eu tenho cursos de emagrecimento, viajo o país dando curso de emagrecimento para leigos e para profissionais de saúde também, palestras, sabe? De repente, se você quiser me levar para sua cidade para a gente conversar pessoalmente, é só mandar um e-mail para o icaro@icaro.med.br, tá certo? A gente pode ver como é que faz, com patrocínio de alguém por aí, mas eu não faço essas lives para poder vender produto para vocês. Tudo que eu falei para vocês, vocês podem aprofundar lá no icaro.med.br e vocês com certeza vão viver melhor e não só vão emagrecer, vão ter saúde com esses conhecimentos e por tabela vão emagrecer, porque o emagrecimento saudável é aquele que você adota tudo para ter saúde e acaba emagrecendo por tabela. É isso que eu desejo para vocês. Então, por favor, compartilhem essa live para a gente poder atingir mais pessoas com esse conhecimento de bem. Compartilhe agora, tá certo? E agora é com você, colocar tudo isso em prática e viver melhor, e emagrecer e manter os resultados e melhorar sua massa magra e ficar feliz e bem, tá certo? Ou então você continuar vivendo como você está vivendo e continuar colhendo os mesmos resultados que tem. A escolha é sua, tá bom? Visitem o meu site, minhas redes sociais, baixem o meu aplicativo Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, que ele vai ajudar vocês até a me acompanharem mesmo sem ter redes sociais, no próprio celular, tá bom? E os meus vídeos são para ajudar vocês a viverem melhor. Que Deus abençoe vocês. O e-mail é icaro@icaro.med.br. Que Deus abençoe vocês. Tá certo? E fiquemos todos com Deus, uma boa saúde, uma boa semana de sucesso para todos nós.